Olá! Hoje é um dia muito importante aqui em Jerusalém, que é o dia do Yom Kippur, o dia do grande perdão. Resolvemos então fazer algumas imagens mostrando a cidade, o povo no muro ocidental e também fizemos uma entrevista com o irmão Hélio, que é religioso de Nossa Senhora do Sion, já vive aqui há quase 30 anos. Ele vai explicar o sentido do Yom Kippur para o povo judeu e a importância litúrgica desse dia. Espero que gostem. יום זה לישראל אורה ושמחה, אורה ושמחה, שבת מנוחה, יום זה לישראל. Hoje nós estamos celebrando de maneira especial para quem está em Israel o dia que não é muito conhecido para o mundo cristão, mas para o mundo judeu se tornou o dia mais importante, pensando liturgicamente no povo judaico, é o dia do Yom Kippur, ou chamado Dia do Grande Perdão também. Esse é o que está se celebrando hoje. Se pudéssemos fazer uma foto da sociedade no sentido físico mesmo da foto e também no sentido espiritual, veríamos uma diferença muito grande entre os dias normais e o que se vive hoje. O país praticamente está parado, não há nenhum movimento, normalmente nada funciona, senão há um recolhimento total de todo o país. Seria interessante medirmos, mesmo a nível de proporção, de expressão de fé, se a vida judaica é marcada por uns 40% de prática religiosa, de participação assídua ao mundo da sinagoga e da liturgia, hoje praticamente 99% da população vive esse dia de Yom Kippur de uma maneira ou de outra. É um dia chamado dia do perdão, é um dia então de recolhimento total, um dia de jejum e abstinência total de 24 horas, no fundo serão 25 horas, que eles não comem e nem bebem, praticamente eles passam o dia no ritmo litúrgico que cobre a manhã, a tarde e a noite. Começaram ontem à tarde e vai terminar hoje à noite, quando a noite aparece. O que se celebra então, basicamente, seria interessante vermos em 3 etapas. Temos alguns reflexos já no período do Novo Testamento, quando olhamos no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 23, fala quando você vai para oferecer algo e você se lembra, vai para o altar oferecer algo a Deus e se lembra que o seu irmão tem algo contra você. Você deve então deixar a oferta onde está e encontrar o seu irmão e tentar fazer as pazes com o seu irmão. Esse é um pouco o motivo também que está ali, que alimenta o dia do Yom Kippur. Há uma preocupação muito grande em toda a liturgia que prepara praticamente um mês antes da festa do Yom Kippur, de preparar as pessoas, de preparar a nível interno a relação entre as pessoas para receber o perdão de Deus. Praticamente então a consciência, o conhecimento, a visão que o judaísmo tem é de que Deus perdoa, é mais fácil adquirir o perdão de Deus. Mas a condição para receber o perdão de Deus é que seja perdoado, que haja paz entre as pessoas. Então, o perdão que é dado de maneira entre a pessoa e Deus se dá de maneira vertical. Mas o que é mais importante, o necessário para obter esse perdão de maneira vertical, é necessário primeiro estabelecermos o perdão, a relação entre as pessoas de maneira horizontal. Essa é então a grande preocupação. Por isso se percebe a sociedade inteira está voltada para si mesmo, para o seu interior hoje. É a grande preocupação, porque para receber então, esperando que Deus possa perdoar, desde que haja feito todo esse esforço da busca do processo então do nível horizontal entre as pessoas, na sociedade, na família, os vizinhos, no trabalho, de maneira geral. É um recolhimento, uma reflexão muito profunda que o judaísmo faz e mostra isso. Isso se percebe, se pode sentir isso no silêncio absoluto que vive o país de maneira geral hoje. Esta festa, então, que percebemos já no Novo Testamento, percebemos também, sobretudo, nas festas, o Evangelho de João vai mostrar, mas sobretudo o Evangelho de Mateus marca no capítulo 16 e 17, Jesus que se apresenta na Cesareia de Filipe, e em Mateus faz a pergunta quem o pessoal reconhece, quem Jesus é para eles, e Pedro afirma que Jesus é o Filho de Deus vivo. E essa expressão é muito interessante, porque praticamente é hoje, no período do segundo templo, no período de Jesus, o único dia que o sacerdote, o sumo sacerdote, o grande sacerdote, pronunciava o nome inefável, o nome de Deus.
é interessante porque o Evangelho, imediatamente no capítulo 17 de Mateus, vai dizer, 6 dias depois, eles estavam reunidos, aí acontece a transfiguração, onde Jesus se apresenta. De um lado de Jesus está Elias, de outro lado Moisés. Isso é, toda a história da Bíblia está demonstrada aí nessa manifestação. E Pedro anuncia que vai construir uma sucá, uma tenda para eles, se eles quiserem. Essa justamente se coloca entre a festa de Yom Kippur e a festa então das tendas, a festa de Sukkot. É interessante que essa ideia nós vamos ver todo o período dos padres da igreja, já no final do primeiro século, início do segundo século, terceiro, quarto, quinto século, com o Crisóstomo, temos aí uma presença o tempo todo, onde os cristãos convivem com essa realidade da sociedade judaica, junto com eles, nas mesmas sociedades, na mesma cidade normalmente, e celebravam o Yom Kippur. Crisóstomo vai mostrar muito claro que a comunidade vai festejar o Yom Kippur, e ele é muito contra essa prática que cristãos participem da vida da sinagoga no Yom Kippur e depois venham para a igreja no outro dia. Para mostrar então que essa festa, a grande festa de hoje, é já presente, sentimos ela no Novo Testamento, mas ela é conhecida pela igreja primitiva nos primeiros séculos, até o quarto, quinto século, de maneira muito evidente, e nós não perdemos esse contato, embora hoje não tenhamos uma informação profunda do que é Yom Kippur, mas isso nos acompanhou, é parte também, nos influenciou enormemente a espiritualidade cristã durante todos os séculos. Gostaria quase de concluir, mas dizendo que nesse livro, nos três livros que o Papa emérito, no momento que era Papa, o Ratzinger, o Bento XVI, escreveu sobre Jesus de Nazaré. No segundo livro dele, no capítulo 8, ele faz uma reflexão que justamente corresponde a isso que eu estou dizendo agora. Estou lendo o livro em francês, mas o livro já existe a tradução em português. Ele vai falar da importância das festividades a partir da Páscoa no judaísmo e vai dizer que nós podemos ver, traduzindo então, que a grande oração sacerdotal de Jesus, que contém uma sutil teologia eucarística, como a teologia do seu sacrifício sobre a cruz se desenvolve inteiramente a partir do conteúdo teológico da festa do perdão, da festa então do dia do Yom Kippur. Interessante então termos isso presente, de maneira que esta festa fundamental para Israel entra de maneira determinante na formação da palavra e nas obras, nos atos de Jesus. Em um próximo capítulo ele anuncia então que nós vamos ver a história da transfiguração de Jesus, que aparece nos evangelhos sinóticos e situa essa festa no quadro da festa do perdão, entre a festa do perdão, portanto a festa do Yom Kippur, e a festa de Sukkot. Isso é interessante que ele já vai mostrar esse dado. E vai dizer que é somente se nós não perdermos de vista essa raiz litúrgica do discurso de Jesus, isto é, a estrutura do Evangelho de João, nesse enraizamento do judaísmo, que nós podemos compreender a vitalidade e a sua profundeza. Isso no capítulo 8 do primeiro livro. Do segundo livro, ele retoma o mesmo tema, e no capítulo 4, portanto, desse livro, quando vocês olharem em português, vocês terão a mesma informação, onde ele vai trabalhar a questão muito clara sobre o Yom Kippur. Ele vai dizer, segundo a teologia rabínica, a ideia de aliança, a ideia de criar um povo santo como interlocutor de Deus em união com Ele, precede a ideia da criação do mundo e mesmo a sua razão profunda. O cosmo, diz ele, é criado não para que se multipliquem os astros e tantas outras coisas no cosmo, mas para que se encontre um espaço para a aliança, para que o sim do amor entre Deus e a criatura, o sim de Deus possa ser respondido entre o Criador e a criatura. A festa da expiação, portanto a festa do Yom Kippur, restabelece cada vez esta harmonia entre o Criador e a criatura. O sentido do mundo é muitas vezes conturbado pelo pecado e por esta razão esta festa constitui o ponto mais alto do ano litúrgico. Então isso é afirmado pelo próprio Papa, no momento Papa, que é Papa emérito, para dizer que a consciência cristã não pode ignorar esse elemento que já era presente no período do Novo Testamento, que passou, que transcorreu toda a história e que hoje a teologia, a igreja insiste em retomarmos a importância do que estamos vivendo hoje então em Israel. Se nós então sairmos pela rua e olharmos um pouco o que se passa, e se pudéssemos seguir
desde ontem à tarde até amanhã, toda essa concentração religiosa que o povo esse dia está vivendo, vamos entender a profundidade, primeiro dos textos, como Jesus isso viveu, mas também o que o Papa está terminando de dizer nesse texto que acabamos de ler, e também entendermos um pouco essa espiritualidade e o que nós às vezes perdemos um pouco, essa capacidade de refletir, de voltar-se para si mesmo, de reconhecer como criatura diante do Criador, o que é uma insistência da fé cristã, é uma insistência da Igreja Católica também, é uma insistência do mundo cristão, e que em parte nós estamos perdendo, que o judaísmo ainda nos ajuda a percebermos a importância disso e a percebermos que nós somos criaturas, que nós somos dependentes, que temos um Criador, e para o contexto desse Criador, a vivência do Criador se faz na convivência entre as pessoas, na sociedade, na vida comunitária, na vida social, no mundo de justiça, assim por diante. E toda essa vida normal, onde nós vivemos a cada dia, é iluminada, ela é norteada por essa relação profunda que nós devemos ter entre pessoas, criaturas, e nós temos também como criaturas o Criador. Yom Kippur, esse grande encontro entre o Criador, mas sobretudo a criatura que busca o Criador, que reconhece o Criador como seu único Criador.